E aí, pessoal, eu sou Ronaldo Curita e sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Olhares. Hoje nossa convidada é a Catarina Churakova. A gente vai falar sobre aquarela, desenho, cores, pigmentos. Fique aí depois da vinheta. Oi, pessoal, antes de mais nada, eu queria convidar vocês a seguirem a Editora Olhares nas redes sociais, @Editora Olhares. Visite também nosso site editorolhares.com.br para conhecer todo o catálogo de livros, vários temas super interessantes. Artes, desenho, ilustração, DIY, fotografia, natureza, muito mais. E hoje a gente vai conversar com a nossa convidada Catarina Churakova. Ela é uma das administradoras do grupo Urban Sketchers Belo Horizonte e é uma artista conhecida mundialmente. Eu tenho amigos do exterior que me mandam às vezes o link do perfil da Catarina, perguntando se eu conheço o trabalho dela, e eu sempre falo, tenho o prazer dela ser minha amiga, e ela aceitou hoje o convite para participar aqui com a gente. Tudo bom, Catarina? Oi, Ronaldo, querida Editora Olhares. Estou super feliz de estar presente aqui com vocês nesse podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria que você se apresentasse e falasse como você chegou nessa sua posição, nessa sua atuação profissional. Primeiro, a maioria das pessoas me conhecem através do meu apelido nas redes sociais, Catarina_Schur. Também conhecida como Mineira Russa. Muita gente me conhece assim. Há quanto tempo você está aqui no Brasil? Já está fazendo quase 9 anos. Já virou brasileira. Em setembro vai fazer 9 anos que eu estou morando no Brasil. Legal. Então fala pra gente um pouco da sua atuação profissional e como você chegou nessa decisão de atuar como artista. Primeiramente, eu tenho formação na design gráfico, então é uma coisa já conectada com a arte. E primeiramente, eu estou no Brasil porque eu me casei com um mineiro, eu deveria me mudar para cá. E essa mudança me trouxe para a arte mais manual, porque eu deveria esperar um pouquinho para adaptar com língua, né? Tudo isso. Então, eu comecei a fazer mais arte manual do que coisa digital, porque a minha vida anterior, lá na Rússia, estava mais de coisas digitais, né? Então, o Brasil deu para mim a oportunidade de voltar para esse hábito de desenhar, que, na verdade, acho que deu nova vida para mim como artista, tá? E se falar quem eu sou no momento eu sou coordenadora de Urban Sketchers Belo Horizonte. A gente quase do zero construiu a turma de novo, porque ela foi parada por um tempo. E agora acho que turma bem firme, bem forte. Temos encontros 2, 3 vezes por mês. Mas eu trabalho também muito como professora de arte, como artista autônomo, né? Artista que trabalha para si própria. Tá? E você também tem uma loja, né? Você produz sketchbooks, acessórios para pintura também. Sim, até tem placa aqui, Art Sketchbook. Então o pessoal pode conhecer aí a sua loja. Faço cadernos com papéis profissionais, eu faço godês de cerâmica. São lindos. Para artistas, tudo que pode ser feito manual, mas servir como inspiração para artista, para decorar o seu canto criativo. Então, tenho bastante peças para isso. Que bacana. E a gente tem amigos em comum, e nesse papo que eu estava tendo com o Nelson, né, que é nosso amigo em comum, ele me contou um pouco da sua história, de como o ensino de artes é na escola na Rússia e que você passou por esse processo lá. Você podia contar pra gente um pouco como foi essa sua formação? Tá, primeiramente, até imprimi aqui meu currículo, porque meu marido traduziu o nome certo da minha faculdade. Eu estudei no departamento de design gráfico de faculdade de design da Academia Estadual de Arte e Indústria de São Petersburgo, Barão de Stiglitz. Nossa! É muito bom.
Mas uma das faculdades mais conhecidas na Rússia na área de design gráfico e arte que tem comunicação com produção, tá? Se falar sobre educação na Rússia, educação artística, eu não sei comparar diretamente porque eu não sei como está no Brasil, né? Então, só o que eu ouvi dos meus amigos, né, como eles falaram, comparado com o que eu ouvi, eu posso falar que na Rússia, já no kindergarten, né, no jardim de infância, tem aulas de arte visual. Então, você faz pintura, na verdade, aulas de pintura. E depois, quando a gente já entra no colégio, né, continua até, não sei, 10, 12 anos de idade e continua aulas de pintura, tá? Então, na arte, no geral, a gente tem exatamente aulas de pintura e desenho. E o Nelson falou para mim que eles já te direcionam quando vem que algum aluno se destaca na área da arte para se aprofundar mais nesses estudos. Como que isso Sim, sim. funciona? Por exemplo, como foi a história comigo? A minha prima reparou, prima que em 10 anos mais velha do que eu tenho um hábito de desenhar. Eu tinha 6 anos de idade. E ela avisou a minha vovó, olha, parece que ela está gostando. Vamos mandar ela para a escola de arte, que é paralelamente do colégio comum, né? Sim. Onde a gente escolhe um tipo de arte onde queira fundar. Então, na minha cidade pequena, onde eu nasci, de 30 mil habitantes, não é muito grande, né? Mas tem essa escola onde você pode chegar a fazer balé, fazer músico, fazer dança, fazer arte, né? E a minha vovó, ela me trouxe como indicação da minha prima, quando eu tinha 6 anos de idade, e eu comecei a estudar lá. Então, paralelamente com o meu colégio, eu estudei lá, formei, e isso foi passo para entrar na faculdade depois, né? Uma base forte, né, para a gente já estudar na profissão que conectada com a arte, né? Então, isso foi o primeiro passo que me inspirou para conseguir, né, compreender quem eu vou ser na vida, né? Então, foi assim. Entendi. Eu achei isso muito interessante, né? Que você, desde a infância, já teve esse contato com a arte, que acabou direcionando a sua vocação aí profissional. Sim. E eu queria saber como que isso influenciou no seu trabalho hoje. Te levou à faculdade de design gráfico, mas e como que toda essa bagagem se aplica hoje na sua atuação? Olha, na verdade, eu acho que foi muito. Por exemplo, esse hábito de sair e desenhar na rua começou lá, na escola de arte, na escola de arte infantil. A gente tinha ah, essas sessões, claro que fora da época de inverno, verão e primavera, porque praticamente só 3, 4 meses que a gente tinha para aproveitar desenho na rua, né? Mas isso foi obrigatório e foi como na época mais agradável. ah, Isso foi a melhor época para gente, para crianças, né? Para sair juntas, sabe? Ficar na beira do rio e aproveitar tudo isso. Eu acho que desde aquela época eu tenho isso na cabeça, que plenário é muito bacana, que desenhar na rua com amigos é bem legal. É uma atividade super lúdica, né? É muito legal apresentar para as crianças dessa forma. Isso. E na faculdade também. Na faculdade isso foi mais rotina, mas a minha lembrança daquela época, ela me trouxe. Eu até lembro, sabe o quê? Que isso foi a primeira experiência de gente tentar com tinta a óleo. E já estava menos 15 graus na rua. Nossa. Empolgada, eu acho que tinha 12 ou 13 anos de idade, com cavalete pequeno desse jeito, tentando pintar, fazer pintura a óleo. E tudo estava congelando praticamente, mas O eu óleo, a tendência do óleo é endurecer, né, no frio. exatamente, mas foi bem interessante e eu acho que até agora meus pais têm esses trabalhos que eu fiz naquela idade guardado em canto Deve com a ser papinha legal.
famosa. Devia ser legal um dia se você conseguir comparar aí esses desenhos da infância com os que você produz atualmente, assim. Eu acho que ia ser ia ser um conteúdo bacana de você compartilhar com a gente. E falando em estilo, técnicas preferidas, qual que é o seu estilo de trabalho hoje? Olha, não tem uma técnica definida. Muita gente me conhece como aquarelista, mas eu posso falar que eu comecei a fazer pintura com aquarela só aqui no Brasil. Eu detestava, toda a minha vida eu detestava aquarela. Por quê? Agora eu nem imagino, porque todo mundo me conhece como aquarelista, mas mais tempo, né, da minha vida eu estava fazendo mais pintura com guache, com têmpera, até com óleo, tinta a óleo. E se falar o que eu gosto mais, eu não posso falar, porque cada época, cada vez a gente descobre alguma coisa. Se falar sobre esse momento, deixa eu aqui pegar, que separei bastante cadernos aqui para mostrar. Eu fico empolgado com isso agora, com pintura, não é pintura, com desenho, com grafite. Grafite? Formato grande, né? Até eu coloquei aqui na sequência meus cadernos, né? Mais antigos em cima, mais novos embaixo, para se vai aparecer alguma pergunta, mostrar para você. E olha, até formato varia, não só a técnica, o material. O primeiro caderno que eu usei aqui no Brasil. Olha a diferença no tamanho, né? Então, a gente está crescendo em algumas coisas, né? Pelo menos em formato, eu reparo que eu estou crescendo. Catarina, você falou que no começo você não gostava da aquarela. Por que você não gostava da aquarela no começo? Olha, porque eu acho que eu tinha certa trauma lá na escola infantil de arte, porque a aquarela todo mundo quer controlar. E ninguém explicava para a gente que não precisa de controlar, precisa de soltar. E mais do que isso, a gente tinha pintura no cavalete. Então, a aquarela descarregava mais ainda. Então, eu acho que... E material naquela época não era tão bom, né? Eu descobri muitos anos depois que tem papel de 100% algodão, não conheci. Então, eu acho que por isso eu fiquei meio afastada da aquarela. E na faculdade, como faculdade que eu terminei foi de design gráfico, né? A gente fazia pintura mais decorativa, mais com guache, com têmpera, uma técnica mais opaca, mais decorativa. Então, eu aproveitei ela. E a aquarela ficou para trás. Então, eu acho que por isso eu não gostava de aquarela. Não tinha oportunidade de usar e tinha trauma. Eu acho que é até interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas querem testar, pegam um papel sem qualidade ou uma tinta sem qualidade, não consegue aquele resultado bom inicialmente e desiste. Então eu acho que é importante ter em mente que a qualidade do material influi bastante quando a gente quer trabalhar com aquarela. Sim, mas eu acho que também tem uma coisa pessoal, porque até meu marido fala, para dirigir você tem que primeiramente tentar dirigir o carro manual, depois já entrar no carro que é mais sofisticado vai ter menos erros. É verdade. Então eu acho que eu tentei dirigir uma coisa manual que é mais dura, mas assim, em certa forma agora eu estou amando porque eu estou vendo. Eu me viro, né, no mais fácil com problemas de aquarela, de qualquer material, na verdade, né? Porque antigamente a gente, na faculdade, tinha pouco dinheiro, nós desenhávamos até no papel de parede, no outro lado do papel de parede antigo. Então, agora eu me viro com qualquer material. Que bacana. E você falou aí do desenho de rua, né, do urban sketching. Como que o urban sketching entrou na sua vida quando você chegou aqui no Brasil? Praticamente no mesmo tempo, quando eu me mudei, eu acho que passou 2 meses, assim, nem falava bem português, praticamente não falava, e eu comecei a pesquisar artistas no Brasil para ter contato. E um deles foi Raro de Oliveira. Eu sempre falo que Raro é meu pai de Urban Sketchers. Nosso amigo lá de Curitiba.
Exatamente. Ótimo artista, para mim é gráfico maravilhoso. Não posso falar que ele pintou, porque ele é mais gráfico, mas a linguagem, para mim, já também está influenciando no que eu estou fazendo, a arte que eu faço, né? E foi assim, eu percebi aqui em Belo Horizonte que, saindo na rua, nem sempre fácil, sozinha, uma mulher loura, que quase não fala português, sair em qualquer lugar, e normalmente lugares mais lindos, nos centros das cidades, né? Então, que não é lugar seguro normalmente, né? A situação aqui Então, das eu cidades comecei. no Brasil não é idêntica à situação das cidades europeias ou asiáticas ou Sim, da América do Norte. infelizmente, mas eu acho que está melhorando o que eu estou percebendo. E o que aconteceu? Eu comecei a chamar pessoas, e provavelmente Raro percebeu que nas redes sociais eu estou tentando juntar pessoas. Ele me falou: por que você não inaugura uma turma de o basquete em Belo Horizonte? E ele me explicou o que é, como funciona. No primeiro meio ano, tava máximo pessoas que chegavam foi 6 pessoas só. Normalmente eu e mais e fulano. O começo é mais difícil, né? É, mas agora já está chegando 20, 30 pessoas. A gente não chega à quantidade de São Paulo por causa da cidade menor, né? Mas graças a Deus, a turma está funcionando. E até eu acho, porque muita gente fala, oh, você fala tão bom em português. O basquete também influenciou na minha língua, né? Porque eu deveria falar, eu queria comunicar com pessoas que têm mesmo interesse comigo. Então, foi muito bom. Então te ajudou a se integrar aqui Ajudou. no Brasil. Exatamente. Foi o primeiro caso, a culpa, né, que eu me adaptei tão bom no Brasil foi o Basqueters. Inclusive, até agora, a maioria dos meus amigos, grandes amigos, de muitas cidades no Brasil, não só aqui de Belo Horizonte, pessoas de basquete. Eu fico super feliz porque eu também sou Tá? voluntário da organização Urban Sketchers, então saber como a gente influencia positivamente a vida de tantas pessoas que Sim. se conectam e se estimulam a produzir esse tipo de arte através do que a gente propõe no Urban Sketchers é muito revigorante assim e estimulante a gente continuar com esse trabalho. E queria aproveitar a falar de 2 livros que a editora Olhares tem que falam sobre esse tema de Urban Sketching, que é A Prática do Urban Sketching do James Hubner e também o 101 Dicas de Sketching da Stephanie Bauer. A Stephanie Bauer é uma amiga minha também. Estive com ela em setembro do ano passado em Buenos Aires, no simpósio de Urban Sketchers. E ela autografou meu livro. Eu tive a oportunidade de ver uma apresentação dela ensinando os conceitos de perspectiva. Então, os livros aqui têm conceitos super bacanas que vai te ajudar a iniciar nessa arte do Urban Sketching. E você usa quais. Exatamente com esses livros na mão. Você usa um desses livros como referência? Sim, porque o basquete, na verdade, também puxou outro lado da minha vida, lado profissional, que muita gente estava pedindo para eu dar aulas, para espalhar um pouquinho meu conhecimento, porque acho que é escola diferente de arte, né, na Rússia e aqui. E muita coisa eu acho nesses livros. Como a gente trabalha mais com coisas visuais, né? É maravilhoso que você pode abrir até rabiscar, né? Por exemplo, esse livro eu amo porque tem Tem as páginas páginas dentro em do branco, né, para você livro. fazer o exercício proposto, sim, é muito legal. Eu não rabisco, mas para meus alunos eu sempre conselho, olha, muito bom para você capturar toda a informação que você já aprendeu durante um capítulo, né? Então, e são leves, então dá para levar para mim é muito bom porque eu posso levar para a aula para mostrar para meus alunos.
Bacana. E você começou a falar um pouquinho já sobre a aquarela, dela ser mais solta, mais fluida. Eu queria que você falasse, vamos falar um pouquinho das diferenças das técnicas. Então, se você pudesse falar da aquarela mais especificamente, alguns conceitos da aplicação da aquarela. Tá. Na verdade, quando me mudei ao Brasil, eu estava fazendo mais. A minha técnica principal foi a marcadores. Isso foi feito no encontro de Salvador, tá? Então, uma técnica colorida, mas não é pintura, ainda continua desenho. Isso foi em 2017. Eu Não, acho que quando foi o 2018, encontro de Salvador, eu acho que 18. 18. 18. Ah, sentir cor, eu já senti. Só que senti muito forte, porque caneta tem cor muito saturada, né? A cor muito saturada, então acaba que mais ilustração do que a pintura, né? Depois, pouco a pouco, eu comecei a misturar as técnicas. Eu comecei a usar caneta com aquarela. Vou até mostrar. Dá para ver que cor saturada, muito alegre, isso é O caneta. marcador. E depois juntando um pouquinho com a cor da aquarela. Mas eu continuo no estilo, a minha coisa de design gráfico, colocar os escritos. E até outro dia falei com alguns colegas que eu até faço paginação, tipo, de um lado para o outro, em algumas páginas mais leves, em algumas páginas mais texto. Também acho que influência do Raro, né? Para mim, porque ele também é designer gráfico. Então, esse caderno foi quando eu misturava a aquarela com a linha, né? Com o gráfico. Catarina... E agora, passo a passo... Desculpa, não, eu só queria falar que eu adoro a paginação que você faz nos seus sketchbooks para os desenhos, que quando você termina parece que você tem um livro editado, né? É um projeto editorial assim, enquanto desenha e vai inserindo essas informações. É isso exatamente porque a minha formação em design gráfico, eu trabalhava metade da vida com essas coisas, de paginação, de layout de livros, então eu acho que deu influência. E isso foi também o que eu te falei, que maior e maior o formato, né? Isso já o caderno que eu preenchi lá na viagem à Argentina. Então, aqui já pura aquarela, quase não tem, e num toque de nanquim, principalmente. E também, a minha felicidade que eu consegui terminar esse caderno grande durante uma única viagem lá à Argentina. Nossa, eu quase não consegui desenhar lá, porque eu estava trabalhando, mas fico feliz que você conseguiu fazer vários desenhos. Então, a aquarela, na verdade, porque eu gosto de aquarela agora? Porque ela é mais leve para viajar e desenhar. E para mim é uma das coisas mais importantes, que para mim já não acontece viagem ou qualquer emoção, né? Sem caderno na mão e sem um pequeno kit de aquarela, né? Para mim, metade da mala normalmente o meu material de aquarela. Mas, como eu já falei, tem momentos na vida, quando você vai priorizar uma técnica, em outro momento você está no humor de, por exemplo, mexer só com grafite. Agora eu estou na fase de grafite e guache. Isso foi no último encontro de basquetes aqui de BH. Que lindo. Né? Não sei se dá para ver, eu acho que a iluminação não é muito boa, mas depois eu envio. Por que guache? Porque guache te aceita fazer erros, e você pode corrigir em cima. Então, em esse aspecto, guache é melhor. Mas você tem que carregar bastante coisa. E, por incrível que pareça, a guache é a técnica mais demorada do que a aquarela. A aquarela ela já faz metade do trabalho. Na guache, você tem que trabalhar. Então, também você tem que compreender no momento. Quero fazer guache. Não, quero fazer aquarela. Né? Tudo depende do humor do dia, do seu tempo e o que está na bolsa, Sim. né? Da sua mochila. Eu até tive
contato com guache nesse simpósio do Urban Sketches em Buenos Aires com a Maru Godaz, e eu achei super divertido, e porque ela usa cores vibrantes, assim, estimula a gente a pintar com cores diferentes da cor real dos objetos, e o resultado foi super bacana e me instigou a conhecer um pouco mais do guache, mas eu vi que não é tão fácil quanto parece vendo você trabalhar, então é uma coisa que realmente requer mais estudo da minha parte, de quem quiser dominar essa técnica, né? E a minha técnica preferida é a aquarela, porque, como você disse, é a mais prática, mais leve para carregar. Eu costumo fazer croquis, né, de linha, e a aquarela entra mais para eu inserir uns toques de cores no desenho. Eu não aplico a técnica da aquarela, mas eu uso a aquarela para inserir cores nos meus desenhos. E é muito prático, né, para a gente carregar e usar na rua. E eu vou aproveitar e falar sobre o livro Percursos da Aquarela, do meu professor, meu amigo Eduardo Baizek. É um livro que é praticamente um curso. Dentro do livro, nas páginas desse livro, você vai encontrar praticamente um curso de aquarela. Tem muitos conceitos apresentados em vários exemplos de mais de 60 artistas do mundo todo, artistas renomados, que vão, em cada texto, em cada legenda da foto com um exemplo, te passar um conceito, uma técnica, uma dica para você dominar a técnica da aquarela. E agora vamos falar então um pouco mais de materiais, Catarina. Papel. Como você escolhe um papel? Eu vi que você aí faz aquarela, faz guache, desenhos em grafite. Tem papéis de algodão, papel de celulose, papéis para mix media. Como você escolhe o papel? Também, depende da técnica, né? Tem alguns papéis que são universais, que você pode trabalhar em várias técnicas, né? Eu trabalho muito com Hahnemühle, porque ela é bem presente no mercado aqui no Brasil e tem variedade grande. São papéis de qualidade com o valor mais acessível, né, aqui no Brasil. Exatamente. Também a minha marca, né, eu cheguei a fazer cadernos exatamente por isso, porque no momento quando eu me mudei para cá, eu não achava caderno com bom papel para uso, né, para aquelas técnicas que eu gosto, né? Então eu comecei a fazer, explorou, agora já tem no mercado, mas às vezes pessoas voltam para encadernar uma coisa específica, mas a maioria dos meus cadernos são aqueles que eu mesma fiz, e da Hahnemühle. Então, para aquarela, eu às vezes nem faço pintura no papel 100% algodão, porque sketch não precisa de 100% algodão. Precisa um papel menos texturado, né, e que aguenta aquarela, né? Nesse caso, aqueles cadernos watercolor da Hahnemühle, para mim, são excelentes. Gosto também a linha nova deles, que é de Tone Watercolor Paper, né? Aqueles que tonalizados, por quê? Porque para guache, por exemplo, é ótimo ter papel tonalizado. Então, no mesmo caderno, eu posso juntar as duas técnicas. Inclusive, às vezes, até faço mistura de técnica aquarela embaixo, em cima tem muitos erros, você vai cobre com o guache. Cobrindo. Dá para brincar um pouquinho com esse negócio, né? Os cadernos grandes que eu te mostrei, né, não dá para sair na rua, então eu uso mais para trabalhar no estúdio, né? De todos os papéis que eu já conheci, eu não posso priorizar um e falar que outro é ruim, porque tudo depende. Tem papel Sanders Waterford, e ele normalmente, o bloco comum deles, tem cor muito leitosa, já é quase amarela. Então, se eu faço retrato nesse papel fica muito cozido. Mas se eu faço objeto, se eu faço paisagem, fica maravilhoso esse efeito de papel mais litoso, né, com a estrutura do papel, né? Então, cada situação, cada coisa, e aquela variedade que eu faço, né, retrato, paisagem, objetos, mais coisas, né, até ilustrações infantis às vezes. Então, cada vez você procura uma coisa que vai ser própria para uma outra
encomenda, né, ou para um ou outro estudo. Então, não posso falar que eu tenho prioridade. Então você explora bastante para descobrir qual o papel é mais apropriado para cada técnica, para cada resultado que você quer alcançar. Exatamente. Que legal. E sobre os pigmentos, as tintas, aquarela, guaches que você usa, como você escolhe esse tipo de material? Tá. Eu gosto também de experimentar, mas também muita gente conhece que eu represento a fábrica Nevska Palitra aqui no Brasil, que é fábrica russa, que produz pigmentos muito variados de guache, de têmpera, de aquarela, estudantil, aquarela mais... O que o pessoal conhece mais como White Nights, não é essa? White Nights, a fábrica que produz White Nights. Por isso, como eu estou com todo o coração com essa marca, porque, na verdade, você perguntou para mim como escolas de arte na Rússia. Eu acho que, de certa forma, a gente tinha essa oportunidade, ainda na época difícil para meu país, ter produto bom na mão. A gente sempre tinha a oportunidade de comprar uma tinta de boa qualidade. Né? Ainda se era de linha estudantil, ainda continuava de boa qualidade. E quando eu cheguei para cá, eu senti falta disso. Eu senti que no mercado brasileiro, esses produtos, material de arte, muito alto o preço. Então, fica inacessível para muita gente. Então, eu, com todo o coração, estava de trazer White Nights, né, todos os produtos da fábrica para cá, para deixar destaque no mercado de qualidade de preço. Né? Então, muitas tintas que eu uso são dessa marca. Mas não impede que não uso outras. Eu uso, comparo, e quando você fica profissional, né, você está crescendo, você quer saber mais e mais. Então, estou aqui sentando na mesa e 3 gavetas para baixo sua tinta. Nossa! Tinta. Sem falar dos pigmentos na aquarela, que eu gosto mais, que muita gente gosta de saber do artista, né? Quais são suas tintas preferidas. O meu xodó é Violet, porque eu gosto de Violet, ele economiza tempo quando você faz skating, né? Mas Violet da White Nights, porque ele não é puxado para rosa, nem puxado para azul, ele é muito neutro, né? Esse Violet. Você usa o Violet mais para sombras? Eu costumo... Para sombras, para misturas, porque eu não uso tinta pura, eu sempre misturo, né? E para mim, pigmento bom na aquarela é aquele pigmento que fica bom na mistura, né? Então, meu primeiro xodó é Violet. Segundo, Ópera, pode ser de qualquer marca, Onion Pink da White Nights, porque também nas misturas é maravilhoso. E cor que muita gente não conhece, mas eu falo, procuram, acho que também é maravilhoso. É Indian Gold, né? Uma cor que fica, quando você quase não coloca água, ele fica quase bronzeana, mas se você coloca água, ele fica aquele amarelo brilhante que quase é golden, né? Quase um dourado. Representando o ouro. E ele muito bom nas misturas, tá? Então, esses 3 cores quase não saem da minha paleta. Claro que tem outros básicos, mas esses que eu recomendo profundamente para pessoas experimentarem, especialmente quem faz no basquete, porque uma gota só e já a cor mudou. Nas misturas, elas são maravilhosas. Eu vou tentar, eu vou fazer um teste, vou ver se eu encontro alguma amostra. Um dia que a gente se encontrar também, vamos desenhar junto, eu testo essas cores que você indicou. E eu queria aproveitar e falar dos livros da editora Olhares que falam sobre isso, já que a gente só está falando de pigmento, cores, que tem o livro O Pequeno Livro das Cores, que é um livro super bacana que funciona como um guia de como você aplicar as cores de uma forma mais consciente nos seus desenhos, nas suas ilustrações. E tem o Psicologia das Cores, que é um queridinho da editora Olhares, que ele explica muito bem como as cores afetam nossas sensações, nossa mente. É um livro que eu gosto bastante. E você falou aí da paleta perfeita sua. Você costuma levar uma paleta mais reduzida para quando vai desenhar na rua? Quando você está no estúdio, você trabalha com uma paleta maior? Como que é isso no seu trabalho? Aceita, eu adiciono mais um livro de todas as suas dicas. Pode falar. Porque
Tinha lançamento da Olhares, esse livro da Ana Vitória Calderon, uma artista mexicana, e para mim foi também a proposta dela de misturas das cores, é muito interessante para pessoas que começam o seu caminho na aquarela. Eu sugiro, porque dá para ver, né, da pesquisa da Ana Vitória, que misturas das cores, às vezes um pigmento só já fica maravilhoso, porque a aquarela tem linguagem muito forte. Então, e é muito colorido o livro. Cada vez quando eu abro o meu humor sobe, porque eu acho que só para ver essas misturas já te deixa feliz. É Tá? um exercício bacana, não é? Você pegar a sua paleta E que você tem e ir explorando essas misturas, a concentração de um com o outro. isso. E falando da Ana Vitória Calderon, eu já estava vendo os trabalhos dela, não há nada com o basquete, ela faz trabalhos muito decorativos, mândalas, tudo, mas eu vi que tem atrás disso uma pesquisa muito profunda, e quando eu vi que a editora Olhares lançou esse livro, eu fiquei super feliz, porque eu já namorei com o que ela faz. Tá? Sobre tinta, também separei aqui 3 meus kits que eu normalmente uso. Esse kit aqui, 36 cores, tá? Eu que montei esse kit, tem bastante aqui, tem bastante cores. Eu uso normalmente só aqui no estúdio. Por quê? Porque às vezes quando a gente faz trabalho grande, você precisa de bisnaga grande, né? Que dá para ver que bisnagas são Vai enormes, consumir bastante tá? quantidade num desenho grande. Sim, é. E aqui não só aquelas cores xodó que eu normalmente uso no basquete. Aqui tem um pouquinho mais, porque às vezes eu preciso cores diferentes, por exemplo, granuladas, ou, por exemplo, as cores mais pastéis, né, que tem pigmento branco na base. Então, tudo aqui que eu normalmente uso no estúdio já tem, tá? Raramente levo comigo na rua porque é grande e não é confortável para usar. O segundo kit, esse aqui, são 18 cores, que normalmente dá para desenhar no caderno, né? E exatamente aquelas cores, não reparam, é sujo, porque eu desenho quase todo dia, mas é que já 18 cores que eu caprichei anos nessa escolha, né? Julgando um, colocando outro pigmento que eu queria usar. Então, aqui já é paleta verificada, que dá para fazer quase tudo. Retrato, objeto, tudo, com mínimo cores, tá? Essas combinações todas que você testou ao longo da sua trajetória, Sim, você conseguiu concentrar nessa paleta. exatamente. E não só uma cor linda, não. As A colorista, combinações. na verdade, sempre faz misturas. Verifica, às vezes, cores não significa nada, mas você verifica nas misturas e você descobre como é. E outro meu kit de aquarela é esse Bem mini. pequena. Na verdade, são pequenos, então só pincel de viagem que vai encaixar aqui, pincel pequeno. Eu uso normalmente para cadernos menores. E aqui, 10 cores. Posso falar que às vezes sinto falta de algumas desse conjunto, mas eu acho que às vezes é desafio. Eu já vi que muita gente usa só 3, 4 cores. Se não saem delas, se fica maravilhoso, né? Eu gosto de cor, então por isso 9 já para mim é pouco. Bacana, porque tem mais um livro da editora Olhares que fala muito sobre isso, que é o Paleta Perfeita, da Lauren Wagner, que é uma ferramenta super interessante nessas combinações de cores para quem quer aplicar em várias áreas aí de atuação, seja na moda, no desenho. É um livro super bacana. E pensando assim, entre aquarela e guache, o que que faz você escolher um ou outro? A gente já falou um pouquinho disso, mas se você puder falar de alguns pontos mais específicos de cada técnica. Tá. Ah, como eu já falei, aquarela eu nunca gostei. É uma amor com tortura. Eu,
meio que brasileiros me puxaram para aprender o que é aquarela, porque aqui é a técnica mais conhecida. A gouache, eu escolho naquele momento quando eu vejo tudo muito colorido, tudo muito vibrante. Não sei, até posso mostrar alguma coisa, algum exemplo no meu caderno, quando não tinha jeito, deveria ser mesmo a gouache. Você acha que não conseguiria esse resultado usando aquarela? Sim, esse, por exemplo, no papel preto, como se chama o lugar? Caminito, né, da Argentina. Isso, lá, bem colorido, né? As construções na zona portuária de Buenos Aires. Isso, inclusive eu estava desenhando perto da Maru Godo. Então, e ela que, na verdade, me inspirou voltar para a gouache. Quando eu vi trabalhos dela na pandemia, ela fez uma live no perfil do Urban Sketches Mundial. E eu falei, que maravilha, eu tenho que voltar para a gouache. Então, foi um estímulo também para mim. Mas gouache é técnica demorada, você não pode sentar meia hora, uma hora e fazer um desenho. Às vezes pode, né? Por exemplo, no sábado, a gente saiu com o Renato Palmucci, eu fiz um desenho rápido, mas não tinha nem lugar na mesa, nem tempo para eu terminar isso na cor. Então, eu fiz só esboço. Então, às vezes, gouache não é técnica própria para você fazer uma coisa rápida. Num tempo reduzido. Aquarela, nesse caso, é muito mais flexível, muito mais fácil. Você não precisa de expandir muita coisa na mesa, né? Então, nesse caso, eu normalmente escolho aquarela. E, por exemplo, a viagem quase sempre eu faço prioridade para aquarela. Ainda se isso vai ser bloco, não é caderno, né? Bloco de papel maior, com cavalete, com tripé. Mas aquarela menos suja, ela não suja tanto do que gouache. E ainda que ela precisa muita água, ela não seca também tão rápido do que gouache. Então, às vezes, essas questões que trazem para você escolha, né? Através de uma ou de outra técnica. E você falou aí, mostrou alguns desenhos que você fez junto com amigos nossos do Urban Sketchers, falou do Urban Sketchers Belo Horizonte. Queria então que você fizesse um convite para o pessoal que é de Belo Horizonte, quiser desenhar, conhecer o grupo, para você passar as redes sociais, falar como funcionam os encontros do Urban Sketchers. Tá, convido todo mundo, todos os amantes de arte, porque a arte não é só uma profissão. Através de Urban Sketches dá para descobrir que a arte é terapia. Desenho de observação é mais ainda, porque eu sempre falo que desenhar de observação é conversa com Deus. Você tenta capturar o que foi criado, né? Ou pela mão da gente, ou pela mão do Senhor, né? Então, para mim, isso sempre é uma coisa que vai não só pela mão, mas também pela cabeça, coração e depois no ponto do pincel. Então, para pessoas que moram em Belo Horizonte, bem-vindos ao nosso grupo. Não tem compromisso de chegar cada vez. Vocês só chegam, escolhem o seu próprio material, ficam, aproveitam companhia. Às vezes vocês aprendem só olhando os outros. Isso eu acho que tem muito valor, só ver como as outras pessoas trabalham e descobrir o seu próprio caminho. E qual que é as redes sociais? Tem no Instagram, no Facebook? Tem Instagram, a gente principalmente, o nosso meio de comunicação é Instagram, é USK_BH. Então, bem-vindos, o grupo é bem ativo, tem pessoas de todas as idades, todas as profissões, então bem-vindos. Não deixem isso para depois, eu vou aprender depois e vou desenhar. Não, é agora, bora! E aproveitando o gancho, a gente tem aqui no Brasil mais de 31 grupos oficiais e vários outros em formação, então é só ir nas redes sociais procurar Urban Sketchers e o nome da sua cidade aqui no Brasil, que pode ser que tenha um grupo ou tenha um grupo próximo. E como a Catarina falou, você traz seu próprio material
material no dia e horário marcado em cada local, desenha junto, é uma forma muito bacana de explorar a cidade, como a Catarina falou um pouquinho antes. Às vezes você não se sente seguro de sentar no meio da Praça da Sé aqui em São Paulo sozinho e desenhar, mas com a companhia dos amigos fica muito mais tranquilo, porque um dá apoio para o outro, um ensina o outro. Só de mostrar mesmo, né, o trabalho um para o outro, a gente acaba aprendendo e é muito bacana participar dessa comunidade que está no mundo todo. Tem gente que viaja para outros países e acaba encontrando e fazendo novos amigos através do Urban Sketchers. E, Catarina, você tem algum conselho para quem quer começar a desenhar ou quer começar a pintar? Que não tenha necessariamente uma educação na área, um estudo na área. Quais dicas você pode dar? Eu tenho uma única dica. Não pensa no resultado, pensa no caminho, porque é isso que é mais importante. O resultado pode demorar para aparecer, mas o que é mais importante é o que você sente quando você captura a cena. Isso que é mais importante de tudo. Como já falei, a sua conversa com si próprio, com o que você está vendo, é tempo só para você. Muito bom. Então, o mais importante é caminho. É interessante que eu também tenho uma dica que eu costumo dar para as pessoas quando me perguntam: faz muito tempo que eu não desenho, eu não tenho dom, eu não tenho talento. E eu sempre falo: o importante é dar o primeiro passo e também começar pequeno, né? A saber que é um processo, então você não vai dominar o desenho, a perspectiva, a aquarela, seja qual for a técnica, na primeira vez que você for praticar. Então tem que entender e não ter umas expectativas tão elevadas no começo e entender que é um processo, começar pequeno, às vezes desenhando um detalhe, desenhando uma cena menos elaborada e aos poucos ir evoluindo, né? Conforme você for passo a passo nesse caminho das artes. Queria também aproveitar que quem quer aprender um pouco mais sobre aquarela, falar do título Aquarela Botânica, da editora Olhares, que é um tema mais focado para quem gosta da natureza, quem gosta de fazer desenhos de espécies vegetais. É um livro super bacana que me ajudou muito. Eu sou arquiteto paisagista, trabalho na área há 20 anos e a gente trabalha muito com desenho à mão ainda para apresentar os projetos de paisagismo. Então faço perspectivas, faço elevações, faço os desenhos dos jardins que eu projeto à mão. E esse livro me ajuda bastante, porque eu tenho que aplicar o conhecimento técnico da botânica, da parte da vegetação, mas também ao lado artístico da arquitetura, com projeto, com uma composição artística para apresentar para os meus clientes. Então é um livro que eu indico bastante, porque é um tema super interessante para mim. E Catarina, você tem algum livro que você indica para quem quer melhorar no desenho? Sim. Eu tenho vários livros, mas você vai me corrigindo, porque eu tenho alguns livros, ainda da Gigi Brasil, meus preferidos. Esse é Ilustração Botânica, Helen Birch. Isso é a primeira coisa que eu normalmente também sugiro para meus alunos, porque aqui técnicas super variadas, se dá para ver que tem desenhos muito simples e tem desenhos mais elaborados. Então, a aplicação de ilustração botânica para iniciantes, isso aqui é maravilhoso. Segundo livro, isso foi da Gigi Brasil, isso, Urban Sketch, na verdade, o primeiro livro que eu comprei no Brasil. Quem é de Urban Sketch já conhece, se chama São Paulo Infinita, da Juliana Russo. A Juliana Russo, que foi uma das fundadoras do Urban Sketchers Brasil, aqui junto com o Eduardo Baizek e o João Pinheiro. Sim, e aqui não tem quase escrito, isso aqui tem praticamente um caderno publicado, um sketchbook publicado. E para mim isso sempre é exemplo que a gente pode praticar só rabiscando, né, dentro do caderno, qualquer coisa cotidiana, né, com qualquer material. Então, também um livro que é meu xodó, eu já dei de presente para muitos amigos lá na Rússia. Sempre levo. Esse aqui já também dei para várias pessoas lá, professores da minha escola infantil de arte também, do Eduardo. O Eduardo é super didático. Então, você já anotou esse livro, eu posso falar que é um dos melhores.
para quem começa, quem continua, e mais do que isso, um catálogo de arte maravilhoso em aquarela. Você participou desse livro, não tem participação sua? Eu participei. Eu acho que Eduardo encaixa mais ou menos 9, 10 minhas aquarelas, até que agora, olhando, porque livro demora para ser publicado, né? Até escreve, até faz redação. Agora, olhando nessas ilustrações, eu penso, tem melhores, coisas melhores minhas, né? O último livro que eu posso também isso não é sobre ilustração, pessoal. Mas a ilustradora desse livro é minha inspiradora grande, é Maru Bodas, lá da Espanha, e o basquete, mas ela tem uma linguagem também maravilhosa dela. O livro se chama Beleza Orgânica, na verdade, para mulheres para fazer receitas de beleza, mas só folheando esse livro, você já vai ficar super feliz. É um, Então, também É um livro muito bonito. Eu também sou muito fã da Maru Godaz e pedi para ela autografar esse meu livro também lá em Buenos Aires no ano passado. Ela é muito fofa, super bacana. E mesmo para quem não tem interesse no tema da estética aí, dos produtos de beleza feitos em casa, é um livro bonito de se ter para admirar mesmo, de vez em quando folhear, que como você disse, é um livro que deixa a gente feliz. Sim, sim. E Maru, um exemplo, né, essa ilustradora, e nesse livro também, que não precisa de fazer coisa realística, né? Você pode ter seu próprio olhar, seu próprio estilo, todo mundo vai reconhecer e virar as coisas que você está vendo, fazer um filtro seu próprio, do seu próprio estilo. Então, ela é um exemplo nisso. Bacana. Eu, como arquiteto, vou dar uma dica aqui para quem tem dificuldade para desenhar perspectiva, que é o desenho em perspectiva da Stephanie Bauer. A Stephanie Bauer é uma instrutora de Urban Sketchers, participa de vários simpósios e ela que passa muito conhecimento para mesmo quem não é arquiteto conseguir aplicar esses conceitos da perspectiva, que nada mais é do que dar essa profundidade, a escala dos edifícios normalmente que são desenhados através dessas dicas. Muito bacana esse livro. E eu queria pedir para a editora Olhares lançar um livro de guache, né? Porque está faltando aí um livro para a gente aplicar essas técnicas que me instigou bastante quando eu tive o primeiro contato. A Catarina tem um trabalho lindo aí que mostrou alguns exemplos. E eu tô aqui jogando para o universo um pedido que a editora Olhares produza um livro nesse assunto. O que você acha sobre isso, Catarina? Eu estou esperando esse livro. Estou esperando muito porque Guache cada ano fica mais e mais famoso. Eu faço a minha parte de popularizar, né, essa técnica. Vou lançar agora o segundo curso online de Guache e está bombando. Eu pensei que não vou conseguir pessoas que têm interesse, mas tem muito. Então, é uma técnica muito que está ficando muito famosa agora, porque praticamente porque ela junto com outras técnicas bem tranquilo, né? Com aquarela, com outras técnicas, até com acrílica, né? Então, eu espero esse livro. Eu tenho várias amigas que são suas alunas, a Irmgard, a Cláudia. Eu acompanhei nas redes sociais a produção delas durante seu curso, assim, e me animou bastante. Eu só tô precisando de um tempinho, que minha vida tá uma correria, para tentar fazer um curso com você e explorar mais, porque os resultados são muito bonitos, são muito vibrantes, como você falou. O resultado do guache me encantou bastante e eu quero explorar mais essa área. Eu adorei bater esse papo com você, Catarina, e eu queria que você deixasse um recado para o pessoal. Você falou aí do seu curso, deixar suas redes sociais para quem quiser conhecer mais seu trabalho, conhecer mais as aulas que você dá. Deixa aqui para nossa audiência os seus contatos. Tá, o meu contato principal é Instagram. Se vocês não vão achar bem-vindos ao perfil Urban Sketchers Belo Horizonte, o SK_BH. Eu viajo e planejo viajar mais pelo Brasil com meus workshops e também a gente está planejando repetir algumas saídas para plein-air, porque plein-air é um pouquinho coisa diferente. Mais tempo, né? Formato maior, um cavalete, né? Então,
Setembro passado, a gente foi com turma pequena, de 12 pessoas ao metro, mas a gente trabalhou muito lá, cada aluno saiu depois de 3 dias, pelo menos com 5 desenhos, 5 aquarelas finalizadas. E agora a gente está pensando em ir a Convento de Macaúbas, porque também é um lugar perto de Belo Horizonte, e também um dos conventos mais antigos aqui de Minas Gerais, que ainda tem clausura. Então, ainda mais preservado o lugar, né? E quem vai querer, quem é daqui da região, pode me procurar, perguntar, eu vou passar a informação. Mas, principalmente, podem me seguir no meu Instagram e toda a informação eu vou passando lá. Bacana, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tô com saudade de te encontrar, você esteve aqui em São Paulo há pouco tempo, não deu certo da gente se encontrar pessoalmente, gravar esse podcast pessoalmente, mas foi muito bacana bater esse papo mesmo à distância. E eu queria agradecer a presença, a companhia de vocês que ficaram assistindo a gente. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com quem curte arte, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Seguem a Editora Olhares nas redes sociais, @Editora Olhares, e visite também o nosso site, editorolhares.com.br. Lá você vai ter acesso a todo o catálogo e conhecer um pouco mais desses títulos que estão disponíveis para vocês adquirirem. Eu sou o Ronaldo Curita, muito obrigado por acompanhar a gente de novo e até a próxima. Tchau, tchau.